Eu sou artista, trabalho com música, artes visuais, trabalho com performance, escrevo, enfim, tem uma série de tentáculos aí. E eu tenho o interesse, quem sabe a pretensão, quem sabe os dois, de buscar algo novo, né? Eu acho que quando eu estava começando a fazer, eu acreditava nessa ideia do novo absoluto, assim, existe o novo, algo que é absolutamente novo. Hoje eu já não sei, mas quem sabe acho que eu não estou mais tão preocupado com isso, mas eu ainda tenho interesse em buscar o novo. Então, desde esses 15 anos, eu estou trabalhando com trilha sonora para moda, trilha sonora para filmes, trilha sonora para games. Trabalho com aquelas performances que você vê na galeria, que tem uma coisa, uma questão mais abstrata, e também trabalho com visual em várias questões, com vídeo, enfim. That's me. Da onde que surgiu essa vontade de trabalhar na vanguarda, trabalhar no novo? Como que veio esse interesse? Good question. É uma coceira, né? Eu acho que é uma coceira que a gente fica alimentando, assim. É, eu acho que muito disso vem dos clientes, dos primeiros clientes que eu consegui lá no começo, assim. Eu lembro de, né, quando 15 anos atrás eu resolvi comprar um computador específico para produzir música, quando eu comecei a investir no equipamento para fazer isso e investir na minha capacitação para fazer isso, né? Quando eu fui estudar mesmo a produção musical e a produção audiovisual, quando eu fui estudar a arte de maneira para fazer a arte acontecer, né? Eu sempre fui interessado, mas foi 15 anos atrás que eu comecei a querer botar a mão na massa mesmo. E os primeiros clientes que eu peguei, eles tinham essa verve, assim, de quebrar, de causar impressões disruptivas mesmo, né? O primeiro cliente de trilha sonora com quem eu trabalhei é a HL Art Têxtil. Eu trabalho com eles até hoje, sou músico residente deles, e eles criam um tipo de moda que eles chamam de arte vestível. Então são peças únicas, tem desfiles conceituais com narrativas impactantes, são desfiles que às vezes as pessoas saem do desfile incomodadas porque tem sons feitos para causar incômodo, trabalhar com frequências, às vezes frequências inaudíveis, para deixar as pessoas meio que, né, fora ali da casinha. E também, então, o tipo de artista com quem eu comecei a trabalhar e o tipo de cliente que eu comecei a trabalhar já tinha essa verve. Mas eu acho que também eu lembro quando eu lembro assim das bandas em que eu participei, eu sempre tinha uma coisa de querer é, deixar as pessoas de boca aberta e não necessariamente indo muito com a minha cara. Assim, eu queria que elas ficassem de boca aberta e não necessariamente gostassem daquilo que elas estavam vendo. Acho que tinha uma coisa de incômodo, assim, de enfant terrible, assim, sabe? Quando você quer botar fogo no parquinho, assim. Acho que tem um pouco disso. Não sei se eu Fazer uma respondi a tua arte. pergunta, Pedro. Não, claro, é uma arte que não necessariamente é aquela que todo mundo está acostumado, né? Aquela arte que a gente diz, olha que coisa bonita, é uma arte que, na verdade, às vezes a gente nem interpreta, a gente só sente o que é para ser sentido ou o que ela faz com a gente, né? E eu não entendo tanto de arte e não tenho tantas referências dessa arte vanguardista ou dessa arte mais impressionista, não sei qual que seria a palavra certa para falar isso, mas eu imagino isso mais vendo, eu tenho essa experiência vendo artes de artistas tipo do Jackson Pollock, que eu olho para aqueles quadros e eu não faço ideia do que eu estou vendo, mas tem alguma coisa me passando ali, tem algum sentimento vindo daquilo lá, e acho que é ali que é o lance interessante. Tu pode definir para a gente o que é essa arte vanguardista? Que é, como que a gente pode explicar em palavras a diferença entre uma arte mais convencional e o que tu faz? Então, definição de vanguarda é uma coisa que, enfim,
eu vou passar a minha definição de vanguarda e tem bastante gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, enfim, mas o que eu vejo por vanguarda é uma visão que não está muito óbvia, uma visão que não é muito fácil de compreender, uma visão que tem uma... que, como você falou, se propõe muito mais a causar sensações do que propor um entendimento. E mesmo no sentido de causar sensações, é aquela sensação assim que eu não quero nem ter muitas vezes controle do que eu quero causar, sabe? Uhum. Então ter um pouco, ter uma coisa do incômodo, mas não necessariamente um incômodo de fazer você se sentir mal, mas de fazer você olhar para aquilo e pensar, nossa, eu acho que eu não tive contato com isso ainda. Tem uma frase que eu vi esses dias da Saint Vincent, que é uma artista fantástica de música pop e rock, agora, né, tá muito em voga a obra da Saint Vincent, e ela fala da primeira vez que ela viu a PJ Harvey na TV, que também é uma outra artista bem interessante do rock e do pop, e ela falou assim, quando eu vi a PJ Harvey a primeira vez, eu fiquei um pouco excitada, né, ficando assim, nossa, que legal, e fiquei um pouco com medo. E isso é uma coisa que me move, assim. Então, nas obras que eu faço, para a maioria dos clientes que eu trabalho, e nos meus projetos autorais também, eu tenho essa vontade de um pouco chamar você aqui para a gente ficar juntinho e um pouco te tirar um pouco o chão, assim. E eu vejo na Vanguarda isso. E os primeiros contatos que eu tive com Vanguarda foram esse. Tem aquela obra famosa, uma obra que sempre me lembro, aqui, assim, quando alguém me pergunta de Vanguarda, é aquela obra da Marina Abramovic, que a gente cansou de mostrar lá na nossa live, né, Carol? Uma obra da Marina Abramovic com o namorado dela, em que ele está segurando uma flecha e ela está segurando o arco do outro lado. E eles estão se equilibrando de uma maneira que se alguém escorregar, ou se a mão dele suar muito e suar, ela morre, porque entra uma flecha no corpo dela. Então é uma obra, é uma imagem impactante, é uma visão fantástica. Aquilo foi transmitido pela TV, né? Não é nem só uma foto, é um vídeo. Então aquilo é uma coisa que te chama assim para perto e ao mesmo tempo te causa calafrios, assim. Então eu vejo a Vanguarda dessa maneira. Então, né? Eu não vejo, eu acho que assim a Vanguarda de hoje, a Vanguarda de ontem, quem sabe não seja mais a Vanguarda de hoje, mas eu vejo a Vanguarda sempre ligada a esse tipo de sensação. Um pouco vem para cá, um pouco, né? Quanto tempo eles ficaram nessa posição? Tô vendo imagem agora, me deixou um pouquinho assustado. Quanto tempo eles ficaram nessa performance? Te deixou um pouquinho assustado. Pois é. Eu não sei isso, mas é uma coisa que eu acho que eles devem ter ficado pelo menos uns 10 minutos. Tem uma outra obra deles muito bacana que eles fizeram na Muralha da China, que é assim, ela saiu caminhando de um ponto da muralha, ele saiu do outro, e quando eles chegaram, eles terminaram o relacionamento deles ao vivo, numa transmissão pela TV. E daí seguiram. Então é um escândalo, assim, porque você vê um monte de gente chorando e aquele momento, não sei o quê, e também é uma coisa assustadora, mas que tem um potencial de te atingir de uma maneira inesquecível, assim, né? Uhum. Mas é uma coisa que você também vai definir isso como, isso é performance, isso é quadro, isso é foto, eu não sei. Eu acho que a Vanguarda também tem essa questão de desafiar uma classificação. Será que é música? Será que é moda? Será que é quadro? Não sei, assim, eu gosto de ver a Vanguarda por essa maneira também, de você sair pensando, eu não sei o que eu vi, mas eu tenho uma história para contar. Interessante, cara. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de... que eu realmente pude experienciar esse tipo de coisa foi há muito tempo atrás, quando eu estava na Argentina e eu fui no museu, e eu nem sabia que eu ia ver no museu, assim, eu estava numa viagem com a escola e tal, e, tipo, levaram a gente do museu, deu, beleza, posso ver qual é que era, vamos ver qual é que era esse museu. E a gente viu uma exposição de uma artista chamada Yayoi Kusama,
ela é japonesa, e ela, cara, as obras dela são muito estranhas, assim, mas geralmente são, não são quadros ou esculturas, são salas que tu entra, e nessas salas tem vários objetos, e ela trabalha muito com, como é a palavra em português? De patterns, padrões, que vão mudando um pouquinho, causando ilusões de ótica, esse tipo de coisa, e causam um certo desconforto. Eu imagino que foi a primeira vez que eu pude experienciar esse tipo de coisa, e é uma talvez uma sensação, é um tipo de arte que nem todo mundo está acostumado e nem todo mundo sabe como apreciar, ou sabe se é para apreciar. Para quem não está em contato com isso e não consegue, talvez, tirar alguma coisa, sentir, se abrir para esse tipo de experiência, como que tu, o que tu indicaria para essa pessoa começar a entrar nesse mundo? Eu indicaria que a pessoa entrasse em contato, se permitisse não entender e também se permitisse perceber se a conexão existe ou não, sabe? Uhum. Em 2010, acho que foi em 2010, eu escrevi um artigo que falava sobre originalidade. E, e esse artigo foi motivado pelo meu incômodo quando eu via fãs brigando, assim, fãs de cantores brigando. Ah, esse trabalho é uma cópia de não sei o quê, a Gaga copia da Madonna, a Madonna copia de não sei o quem. E daí eu fui estudar isso e eu percebi, encontrei alguns teóricos que falam que o original e o novo e o bom depende da tua conexão. Então, você pode se colocar em contato, acho que parte de você querer se colocar em contato com aquilo e perceber que tipo de sensação aquilo te causa, e perceber se você quer continuar em contato com aquilo ou não. Porque às vezes você não quer, né? Ninguém é obrigado a gostar de arte contemporânea, conceitual, vanguardista, assim. Mas de repente existe alguma conexão entre a tua vontade de consumir arte e aquilo, e de repente você só não teve acesso, né? Mas quem sabe o primeiro passo é se desprenda da questão de entender. Às vezes o teu entendimento, às vezes um entendimento mais palpável, figurativo, um entendimento que vira uma frase na tua cabeça, só aconteça daqui uns 10, 20, 30 anos, só que aconteça, sei lá, na tua próxima vida, assim. Mas quem sabe ele não venha. Então, se desprender dessa necessidade de entender, acho que é o primeiro passo, assim. Interessante isso. E agora, acho que a parte mais que mais me interessa disso tudo é como que tu surge com ideias para fazer esse tipo de arte vanguardista, porque eu, eu como produtor musical, eu produzo músicas geralmente, acho que tu é o cliente mais experimental que eu tenho. A maioria dos meus outros clientes são música extremamente comercial, música que todo mundo tá acostumado a ouvir. E grande parte do nosso trabalho é buscar referências de coisas que já existem, de coisas que nos inspiram e tentar criar algo novo a partir disso, né? Inspirado nessas coisas e trazer essas referências e fazer alguma coisa, enfim, tendo em mente os objetivos tanto de carreira quanto objetivos comerciais e profissionais do meu cliente que trabalha com música. Quando a gente está falando desse tipo de conteúdo que não geralmente é criar alguma coisa que ainda nunca foi vista e talvez não seja tão óbvia quanto alguma coisa comercial. Da onde que surgem as ideias? Como que vocês trabalham com isso? Good question. Depende, mas eu vou contar umas histórias aqui, né? Vamos ver o que a gente acha em comum dessas histórias. A primeira turnê internacional que eu fiz, eu estava no Chile em 2010 e eu lembro de como que foi assim a meia hora antes de eu entrar no palco. Eu estava com o set pronto, eu estava com o equipamento pronto, era um festival, tinha um artista tocando antes de mim, e era perto de uma praia, numa cidade chamada Concon.
lá no Chile. E daí eu resolvi dar um rolê na praia, dar uma volta na praia, levei um caderninho e eu literalmente pensei em invocar ideias, assim. Eu olhei para o céu e falei assim, eu quero falar de algo que essas pessoas precisam ouvir. Eu quero mostrar uma coisa que essas pessoas precisem ver. Então é uma coisa que transcende até a ideia da referência, eu acho, sabe? Uhum. Eu queria causar um impacto que aquelas pessoas nunca esquecessem, assim. Então eu fui aquilo, peguei o caderninho e comecei aí você pode botar o verbo que você quiser, assim, né? Não sei se eu estava rabiscando, não sei se eu estava psicografando, what the hell, assim. Uhum. Mas eu criei uma conexão entre eu e aquele momento que foi única daquele momento, assim, né? E tu acha que essa tua inspiração veio da praia ou da onde que veio as ideias, assim? Eu acho que a minha inspiração para o que aconteceu naquele show veio, em parte, do que o meu corpo queria fazer. Uhum. Então, o que eu faço tem muito daquilo que eu estou a fim de fazer na hora, assim. Então, o meu corpo, eu dei margem para que o meu corpo fizesse os espasmos que ele quisesse, para que eu gritasse o que tivesse a fim de gritar na hora, para que eu interagisse com as pessoas da vontade que eu queria na hora. E é claro que muito disso foi inspirado pelas coisas que eu tinha visto. Então, as coisas que eu vi da Marina Abramovic estavam na minha cabeça. As coisas que eu vi dos outros artistas que eu tinha visto antes estavam na minha cabeça. Eu acho que a gente fala muito nessa história, né? Você falou assim, em se inspirar-se para criar algo novo. Acho que tem pessoas que fazem isso de maneira mais consciente. Eu sei que eu estou emprestando daquilo. E tem pessoas que fazem isso de maneira que não é tão consciente assim, né? Então tinha inspiração daquilo. Em outras situações, por exemplo, em que eu estava criando um vídeo, por exemplo, agora dia 7 vai estrear um videoclipe novo meu, e enquanto eu estava editando, muitas das decisões que eu tomei eram conscientes, eu sabia que eu queria que aquela imagem aparecesse naquele minuto. Outras coisas eu deixei que eu pegava o arquivo e jogava no minuto lá e via o que acontecia, se aquilo sincronizava com a música ou não. Então, e eu não acho que isso seja menos premeditado do que aquele outro corte que eu botei no minuto porque eu queria que tivesse no minuto. Toda a minha carreira vem desse tipo de decisão que é caórdico. Então tem um pouco de caos, tem um pouco de ordem, assim. Então os meus shows têm essa vibe, a minha música tem essa vibe, as obras visuais que eu crio têm essa vibe. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, Pedro, porque eu estou me permitindo devagar também, sendo caórdico na hora de te responder a pergunta. Mas pensando naquilo, eu já tive a oportunidade de conversar com você sobre se ideias novas existem ou não, Uhum. e eu sei que você tem uma posição bem forte a respeito de que ideias novas não existem, né? Que tudo se cria, nada se cria, tudo se transforma e se copia.